Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta e terapeuta comunitária, e o título do vídeo de hoje é O que aprendo com os meus pacientes que estão envelhecendo. Então, essa população da geriátrica, ela tem aumentado cada vez mais com o passar dos anos no consultório, não apenas no meu, dos colegas, não apenas na minha área fisioterapia, como todas as outras, odonto, medicina e educação física, todos os colegas da área da saúde relatam o aumento desta população em seus consultórios. E a gente vai criando e melhorando e readaptando técnicas para atender essa população, mas a gente aprende muito. Eu, pessoalmente, aprendo demais com esses pacientes. E eles acabam me ensinando como envelhecer bem. Muitos deles me ensinam isso. Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente ir conversando, né? Em primeiro lugar, é assim, a gente envelhece do jeito que a gente vive. Então, o processo de envelhecimento não é o processo de beatificação do idoso, o idoso vira santo, não é isso. Se ele foi uma pessoa calma, tranquila, confiante, durante toda a vida, é assim que ele vai envelhecer. Se ele foi uma pessoa difícil, de convivência difícil, que reclama, muito pessimista, muito doente, é exatamente desta forma que ele vai envelhecer. Então, envelhecer não é se tornar santo ou mudar a personalidade do dia para a noite. A gente envelhece do jeito que a gente vive. Então, é muito importante que a gente comece a pensar desde agora, os mais jovens, que jeito que quer envelhecer, para já começar a viver de um jeito melhor. Então, uma cabeça melhor, um coração mais sereno, atividade física não pode faltar, porque é a atividade física que vai te garantir a sua independência, a sua autonomia, a sua capacidade de tomar banho sozinho, de se higienizar sozinho, de levantar da cama sozinho. Isto, com o passar do tempo, hoje em dia a gente faz tudo isso e nem percebe, mas com o processo de envelhecimento, essas coisas vão ficando muito difíceis, principalmente para o fumante. O fumante gasta muita energia para tomar banho, ele se cansa demais para tomar banho no envelhecimento. A pessoa que nunca praticou uma atividade física começa a cair no banheiro porque se desequilibra. Então, a gente vai passando a ter muita dificuldade com coisas muito simples que a gente nem imagina hoje que terão um impacto no nosso envelhecimento. Então, é muito importante que a gente faça desde já uma atividade física da nossa escolha, aquela que a gente mais se identificar. Por quê? Para garantir a adesão. Porque se a gente começa uma coisa que a gente não gosta, a gente não garante a adesão, abandona. Então, eu gosto de pilates, eu gosto de alongamento, eu gosto de yoga, eu gosto de caminhar na rua, eu gosto de bicicleta dentro de casa ergométrica. Você precisa fazer, eu gosto de dançar, você precisa fazer alguma coisa para garantir o seu bem-estar. Desde já, fazer atividade física também garante que você, não é uma certeza, mas é uma grande probabilidade de que você envelheça com menos dor, porque você atrasa o desenvolvimento, a progressão natural da perda de massa óssea, da perda de fibras musculares. Há uma perda gradual e que não é patológica, ela é devida ao envelhecimento. E se a gente faz uma atividade física, a gente consegue brecar um pouco esta evolução de perda que seria natural e a gente consegue deixar um corpo com articulações mais saudáveis, com músculos mais fortes. Além de tudo, você ainda libera as endorfinas, que deixa você sereno, que deixa você não depressivo, não ansioso. Então, a atividade física hoje ela é mandatória. Qualquer especialidade médica
que tenha juízo vai pedir para o seu paciente fazer atividade física. Além, então, disso, eu percebo que os pacientes que ocupam a mente com uma atividade intelectual ou simplesmente mental, seja ela qual for. Então, aqueles que têm o hábito de leitura, eles envelhecem muito bem, ativos cognitivamente, com aquele gosto de poder sentar para conversar e não falar só de doença, só de dor, sabe? Ai, olha, tá acontecendo isso, eu penso dessa forma, eu entendo que está acontecendo dessa maneira. Então a pessoa se torna muito interessante porque ela conversa de assuntos diversos e não apenas da velhice e da dor, não é? Então ocupar a mente com leitura e o convívio com seus pares, porque os idosos que envelhecem tendo preconceito com a velhice, eles sofrem mais, porque eles diziam assim, eu não vou naquele lugar lá que só tem velho. Bom, e a pessoa é o quê? Velha. Então, se você, desde já, trabalhar a tua cabeça para não ter preconceito com a velhice, quando você envelhecer, que você for convidada ou convidado para participar de um grupo da terceira idade, você vai falar, oba, lá eu vou jogar um carteado, lá eu tenho uma amiga legal, ou eu vou no Supera, que é essa atividade agora que tem para os idosos, intelectual, que junto com isso tem um convívio social que é maravilhoso, eles adoram. Então, assim, é necessário não ter preconceito. Se você não tiver preconceito com a velhice, você vai se sentir feliz em se juntar aos seus pares, aos idosos que envelheceram com você e que têm muitas experiências para serem trocadas, alegrias e vínculos de amizade, não é? Os passeios da terceira idade ou os passeios que você faça com uma ou duas amigas ou amigos é de extrema importância para a qualidade de vida, para o seu bem-estar. Então tem aquele idoso que só passeia se for com a família. Não, você precisa ter o seu grupo, os seus pares, amigos, amigas, para que vocês viajem juntos e aproveitem essa fase da vida onde vocês têm mais tempo, mais sabedoria. Então, desde já, nós que somos mais jovens, temos que nos preparar mentalmente e socialmente para essa realidade, cultivando os nossos amigos desde já, desde sempre. Eles são fundamentais, às vezes eles são mais importantes do que os próprios familiares no nosso processo de envelhecimento. Além disso, as pessoas que também têm animais de estimação, cachorrinho, gatinho, elas costumam ser bem felizes, elas costumam não reclamar tanto de solidão. Quando todo mundo sai para trabalhar, o idoso fica sozinho, ou o idoso que mora sozinho e tem um animal de estimação, normalmente ele se sente muito bem acompanhado e é uma convivência maravilhosa, de muitos aprendizados para ambas as partes. Eu tinha um professor numa pós-graduação de gerontologia que eu fiz no Hospital das Clínicas, que ele disse uma frase que me norteia até hoje, que o processo de envelhecimento, ele não é apenas dar anos à vida, mas dar vida aos anos. Porque você diz, a pessoa chegou aos 103 anos de idade, de que jeito? Às vezes muito obesa, às vezes sem cognição, sem independência financeira, sem independência física, reclamando de tudo, aquele tormento. Ela está aprendendo, os familiares também, mas que jeito difícil de chegar aos 104, 100 anos, que seja. E quando você pode até viver um pouco menos, mas você deu vida aos seus anos. E o que dá vida aos anos? Você se manter ativo, claro que com menos vigor físico, mas você substituir as suas atividades por outras que tenha a ver com a sua idade e não colocar todas as figurinhas nas mãos das pessoas que cuidam de você, como os familiares, ou seja lá quem for. É muito necessário uma dose de independência para que o idoso possa fazer as suas próprias escolhas, não é?
Então, às vezes eu ouço, mas eles estão decidindo por mim, eu não quero nada disso. Poxa, mas você precisa dizer que você não quer nada disso. Principalmente aquele idoso que tem os seus próprios recursos financeiros, ele tem que arbitrar pela sua vontade. Olha, minha vontade é essa, vocês, por favor, me ajudem a conseguir isso, que essa é a minha vontade. Né? Agora, delegar tudo para a mão dos filhos ou dos familiares e esperar que eles tomem as decisões que você tomaria é quase que uma loucura. Cada um pensa com a sua própria cabeça. Então, como é importante o idoso ter a sua própria autonomia, independência de dizer, eu quero isso, é claro que eu vou precisar de ajuda, mas essa é a minha vontade. Porque muitas vezes ele não coloca a vontade dele e espera que o outro adivinhe o que ele quer. Não dá. A gente tem que aprender, então, desde já, a se posicionar, a mostrar os nossos limites e as nossas vontades, negociar esses limites e essas vontades, se for necessário, para que a gente possa chegar lá na frente com esses limites e essas necessidades razoavelmente atendidos, respeitados. Enfim, envelhecer é a arte de administrar gradualmente o declínio físico, a perda do vigor físico, portanto, o declínio físico versus um aumento de sabedoria. Supostamente era isso que a gente tinha que ter conseguido, né, minha gente? Não ficar atormentando todo mundo com os nossos problemas, mas assim, há um declínio físico? Mas puxa vida, e tudo que eu vivi, e tudo que eu aprendi, e tudo que eu posso colaborar agora. Poxa vida, os índios, os indígenas, quando envelheciam, eles se transformavam em curandeiros, pajés. Você nunca tinha um pajé jovem. O pajé sempre era o mais velho. Por quê? Porque supostamente ele tinha mais sabedoria, porque viveu muito mais do que os outros. Então, por que a gente não começa a usar as nossas experiências de vida para construir uma vida mais harmônica, com mais sabedoria, capaz até de aconselhar o mais jovem quando ele vier pedir conselho, não é? Porque se não vier pedir conselho, a gente fica quieto. Mas por que então não construir isso ao invés de chegar no envelhecimento só reclamando, só falando de doença, só precisando, não é? Então, os indígenas ensinam isso pra gente, que há um declínio físico, mas há um aumento, ou supostamente deveria haver um aumento da sabedoria, da serenidade, de começar a exteriorizar tudo aquilo que a vida ensinou. A cabeça do 8 é pequenininha e o corpo é grandão, significando que nós temos menos sabedoria e mais vigor físico. E com o processo do envelhecimento, este 8 se inverte. Nós ficamos com mais energia de sabedoria, portanto, a energia é deslocada para a sabedoria, para o sentimento elaborado, pelas experiências de vida benéficas, e o corpo do 8 é pequenininho, demonstrando a nossa perda de vigor físico, que faz parte desse processo. Então, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês os meus aprendizados e eu queria ouvir de vocês também. Escreva aqui para mim o que vocês pensam sobre isso. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.